Questões da vida. Cada um tem a sua. Existem aqueles que lutam constantemente contra uma angústia profunda na alma ou que vivem com dúvidas com respeito à vida e seus relacionamentos com as pessoas ao seu redor. Ansiedade, relacionamento, perdão, salvação. Não importa qual seja a questão da sua vida, nós cremos que Deus tem a resposta para você. E essa resposta que buscamos aqui não é como a que o mundo pode te dar, elevando o seu ego e fazendo você acreditar que a resposta está dentro de você. Nós cremos que a resposta está no Evangelho, uma verdade libertadora que está além de nós. Está em Jesus Cristo, que pode chegar aonde ninguém mais pode chegar, no nosso coração. Eu oro a Deus para que você encontre a satisfação de todas as questões da vida na face de Jesus Cristo, à medida que a luz de sua glória brilha em seu coração. Até quando se esquecerá de mim? Até quando esconderá teu rosto? A tristeza me persegue em meus dias. Até quando, Senhor? Até quando se esquecerá de mim? Até quando esconderá teu rosto? A tristeza me persegue em meus dias. Eu, porém, confio em ti. Tua graça inunda o meu coração. De alegria cantarei ao Senhor por todo o bem que fez, por tudo que tu és em mim. São teus olhos em mim, certamente eu perecerei. Eu não posso andar sozinho. Sem tua paz, sem tua mão, não viverei. Eu não posso andar
alegria cantarei ao Senhor por todo o bem que fez, por tudo que tu és. Eu, porém, confio em ti, tua graça inunda o meu coração. De alegria cantarei ao Senhor por todo o bem que fez, por tudo que tu és. Oh, 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 Nosso objetivo aqui é falar sobre questões da vida, cada um tem a sua, mas é claro que todo mundo tem alguma questão em comum. E há um tempo eu ouvi que a gente vive uma pandemia depois de uma outra pandemia que nós vivemos, mas que é mais silenciosa e diz respeito ao nosso coração, aos nossos sentimentos, às nossas emoções. E essa pandemia pela qual a gente tem passado, que pode ser um resultado do que a gente passou naqueles 2 anos de pandemia, é a ansiedade. Talvez você sofra com isso e a gente quer juntos encontrar uma resposta na palavra para o nosso problema chamado ansiedade. E para isso a gente vai conversar aqui sobre um texto que é muito usado para falar sobre ansiedade, que é Mateus capítulo 6, o versículo 25. Jesus fala assim: não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? E aí no versículo 26 ele fala sobre observar os céus e também de como que o Pai Celeste, cuida de todas as coisas que ele criou. E no versículo 27 Jesus então fala assim: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? E a ansiedade tem disso, né? A gente fica aquela correria para tentar acrescentar uma coisa na nossa vida que a gente não consegue. Ô João, e é legal parar pra pensar, a gente tá aqui falando da pandemia do nosso tempo, mas Jesus está falando de ansiedade há 2000 anos atrás, mais ou menos. Então, parece que é o dilema da história da humanidade. Esse excesso de futuro. A gente está aqui e a gente não consegue viver hoje. A gente está preocupado com os dilemas, com as dores e com os sofrimentos do amanhã. E quando vai perceber, tá doente. Tá todo mundo mal, tá todo mundo assim altamente perturbado. Antes que a coisa aconteça, o sofrimento já chega na alma, já chega na mente e a gente não sabe muito bem o que fazer com isso. Por mais que se fale, por mais que se dê receita, no final das contas está todo mundo ansioso. Verdade, e aquela coisa, né? Ansiedade, um dia eu tava pensando nisso, ansiedade a gente fica sofrendo por muita coisa que não chegou a acontecer. Às vezes se frustra por esperar uma coisa e ela nunca chega. Ou você fica frustrado porque chegou pro outro, mas não chegou pra você. E aí, N coisas são razões de ter ansiedade. E eu acho que uma questão da vida pra nós aqui, porque era a questão da vida pros discípulos, né? Porque Jesus está falando de ansiedade pra eles. Eu acredito que a ansiedade era algo que poderia acontecer no coração deles. E realmente eles viviam ansiosos com várias coisas. Aquela ansiedade de saber assim, quem é o melhor, quem é o maior. Eles vão ter discussões sobre isso. Aquela ansiedade do poder, da glória, da honra, da grandeza. Enquanto Jesus ensina o oposto, do serviço. Não, vocês têm que servir, vocês têm que ser discípulos.
E aí Jesus fala disso para homens que ele está chamando para edificar a igreja. E a gente tem uma questão da vida assim, né? Quando a ansiedade precisa, ou quando ela relaciona com a nossa fé. Como é que a gente supera isso, né? A gente crê em Deus, mas eu vivo ansioso. Como eu lido com isso? Não, e comer e beber e vestir. Eu acho tão interessante, são coisas aparentemente tão simples, mas que tiram a paz da gente. Você vai expandir isso, pensando em todos os fatores que tem a ver com isso, mas parece que no fundo, é sempre a mesma coisa. O que nós vamos comer, o que nós vamos beber, o que nós vamos vestir. Parece que é uma questão de sobrevivência, e da sobrevivência mais básica, né? Me dá a certeza que eu vou sair vivo daqui, me dá a certeza que essas coisas não vão faltar e eu não vou ter ansiedade. E parece que ninguém tem certeza disso. Já viu? Todo mundo que fala disso, e todo mundo que fala pro outro não ficar ansioso, num determinado momento ele questiona assim: será? E se acontecer comigo? E se faltar comida? E se faltar veste? Se faltar um lugar pra gente viver? E aí quando você vai ver, você tá apavorado. Sim, com questões que são tão, pra gente que é tão básico, mas que desperta ansiedade, né? E aí Jesus faz uma coisa interessante, que é a observação. A gente já trabalhou esse texto aqui em alguns programas, né? E é interessante a gente pensar nisso. Como é que Jesus propõe para que os seus discípulos façam para poder controlar a sua própria ansiedade, né? Paulo vai falar aos Filipenses para que eles orem. Presente diante de Deus suas petições e não andem ansiosos. Jesus aqui fala: observem. Por que a observação, na vida cristã a gente fala muito sobre contemplação, né? É um remédio eficaz a gente observar a criação e perceber o cuidado de Deus nessas coisas, e isso fazer bem para o nosso coração e nos curar da ansiedade? Rapaz, é interessante a pergunta e a fala de Jesus. Nesses dias eu estava ansioso e caminhando ali ao redor da lagoa, fazendo minhas orações, e esse texto me veio à mente. E eu fiquei pensando assim, pensando e lembrando de Jesus falar assim: olha para o passarinho. Eu falei: eu vou caçar os passarinhos. E aí eu fiquei rodando a lagoa, e ali sempre tem passarinho, tem pato, e naquela hora parece que sumiu tudo. Eu falei: meu Deus do céu, hoje não é para sarar a ansiedade, não, sumiu tudo. Eu acho interessante essa ideia de alguém que não está trabalhando e está vivo. Sabe, esses conceitos que existem de alguma maneira nas mensagens bíblicas, de um Deus que sustenta você enquanto você dorme, aos seus amados ele dá enquanto dorme. Imagina o princípio bíblico, por exemplo, de parar um dia para descansar. A mensagem do nosso tempo é correria, corre o tempo todo. O homem interessante é o homem que tem essa frase na boca: o que você tá fazendo? Eu tô na correria, né? Toda hora tem esse negócio assim na vida, na boca do cara, no coração do cara, e ele acha que é a grande vantagem da vida. Aí você pega o princípio bíblico que te fala assim: para e observa, para um dia, sabe? Você não vai trabalhar aquele dia, você vai descansar, e você vai confiar que enquanto você adora, que enquanto você se relaciona, eu cuido de você. Eu gosto desse conceito, pensando no dia do Senhor, no domingo, dos puritanos, quando eles chamavam o domingo de feira da alma. Ele fala assim: você não consegue suportar a vida se você não for para a feira trazer coisas para dentro de você que te fortalece para viver o dia a dia. Aí vem o Senhor Jesus e fala assim: olha o passarinho, olha a erva do campo, o que você fez pro passarinho? O que você fez? O passarinho tá vivo, e para a erva do campo está bonita. E aí o cara que é honesto fala assim: nada, eu não fiz nada. Então como é que tá tudo dando certo aí? E aí é a resposta que vai, de alguma maneira, sarar a ansiedade, né? E ele fala ele até chega a falar assim, né? Vocês não têm mais valor do que isso, né? Tipo, vocês são feitos à imagem e semelhança de Deus. É interessante, né, você pensar, essas coisas não trabalham,
Apesar que o passarinho trabalha, né, para poder levar a comida pro ninho, construir o ninho, mas as flores, né, as coisas que tem no campo, isso não tem, realmente eles não têm trabalho algum, mas ali Deus tá sustentando. E aí Jesus fala, mas e vocês que têm mais valor por serem feitos à imagem e semelhança de Deus, será que Deus não vai cuidar de vocês também? Ô João, você sabe que uma vez eu estava pregando num lugar, e aí eu preguei nesse texto, e aí eu perguntei, quem é que vale mais? Você ou um passarinho? Aí tinha um menino na frente, aí eu resolvi perguntar para ele, quem vale mais, você ou o passarinho? Ele falou, não sei. Mas é essa base de raciocínio mesmo, assim, um homem criado à imagem e semelhança de Deus e colocado para governar o universo, um homem que se relaciona com esse Deus dessa maneira, vice-gerente do universo, né? De alguma maneira tá ali a importância que Deus dá a esse homem, e ele fala, quem vale mais? E a resposta tem que ser óbvia, não pode ser a resposta do menino assim, eu não sei, tem que estar claro para todo mundo, você vale mais, né? Você vale mais que o passarinho, você vale mais que a erva do campo. E aí você vê que Deus não deixa de cuidar de um em detrimento do outro, mas ele cuida de tudo, né? A sua administração, né? O cuidado de Deus com toda a criação vai desde dessas criaturas, né? Como aves e animais e ervas do campo, até aquele que foi feito à imagem e semelhança dele, e o cuidado está ali presente. E Jesus também, ele até fala sobre não acrescentar, né? A gente não conseguir acrescentar nada à nossa vida. E aí ele chega até a dizer assim, ó, por que vocês se preocupam com roupas, né? Vejam como crescem os lírios do campo. E aí eu acho legal quando ele fala também que esses lírios, né, nem mesmo aquele que talvez fosse que poderia se vestir de mais beleza de todos, não conseguiu superar aquilo que Deus consegue fazer com os lírios do campo, que não tem esforço algum. E a dependência dos lírios é completa do Criador, né? E aí é um remédio bom para a alma a gente observar o cuidado de Deus e perceber que eu sempre pensei nisso, assim, a gente fala de correria com muito orgulho, e é verdade. E quem corre mais parece que está fazendo mais. E aí teve um dia, numa situação da minha vida que eu pensei assim, rapaz, agora eu puxei, foi o freio. E eu vou ter que parar tudo, pelo menos por um tempo. E aí o parar tudo faz você pensar, né? E aí você começa faz as coisas um pouco mais devagar. E aí você tem que voltar a treinar a sua paciência. Então realmente a gente se apega muito a essas coisas da correria que acabam gerando ansiedade na gente, como uma maneira de salvação, né? Assim, se eu correr mais, se eu fizer aquilo mais, eu vou acrescentar isso pra mim. E você acha que isso não tem relação com morte também, não? Sim. A questão de ansiedade, ele fala assim, você não consegue acrescentar um côvado à vida. O medo de alguma maneira, se eu tiver o que comer e se eu estiver vestindo, eu não tô morto. Sim. Parece que é a sombra da morte trazendo ansiedade, sabe? Esse ser que aterroriza todo mundo. E aí você tenta se mostrar vivo, fazendo muita coisa. E quanto mais eu faço, quanto mais experiências eu tenho, quanto mais eu corro, mais a sensação de estar vivo eu estou. E ele vai falar bem assim, não. E a experiência está mostrando para nós que não é abraçando o mundo que você está vivo. Sabe, essa ideia meio que existencialista, assim, eu preciso dar um significado para a vida fazendo 1 milhão de coisas. Então eu vou buscar todas as experiências que eu puder para eu sentir o gosto da vida. E aí a loucura é que no final das contas está todo mundo adoecido, todo mundo vivendo no poder dos remédios, todo mundo de alguma maneira assim, precisando de uma fórmula mágica, porque o excesso de vida não melhorou você, sabe? Pelo contrário, a ideia de ter um excesso de vida, até a ideia de conquistar alguma coisa para o futuro,
piorou você porque você não conseguiu parar e aproveitar, né? Parar e contemplar, parar e ver o que já chegou. O que você acha desse negócio do já chegou? Será que tem a ver esse texto aqui do Evangelho de Mateus, de falar assim, lá, quem levou lá? Eu levei, sabe? Alguém que para e fala assim, chegou pra mim também, sabe? Chegou o alimento, chegou as vestes, o que você acha? Com certeza, porque a gente chega no fim do dia e ao invés de perceber que realmente chegou, eu cheguei ao fim do dia tendo sido alimentado, eu tô com roupa, eu tenho uma casa pra voltar, eu tenho uma família e aquela sensação de que ainda tá faltando alguma coisa, mas eu já recebi tudo, né? Já chegou. E aí chega no fim do dia, às vezes fica cansado, pensando, poxa, eu não alcancei isso, não alcancei aquilo, fracassei nisso e naquilo. E a gente não olha... É interessante, eles preocupam com o básico, mas tipo, o básico não é o bastante para eu perceber a graça de Deus. Você fica ansioso com comida e bebida. E o que você vai fazer e tal. Aí quando chega o final do dia e você tem tudo isso, você não viu que tem tudo isso, né? É uma loucura isso. Porque você quer aquilo, mas não percebe a graça de ter recebido já, né? É doideira, né? Porque... eu só posso dizer isso mesmo. Porque... Não, no contemplar esse cuidado que tá aí. E ficar feliz com o que já chegou, com o que já se tem. Amar a realidade apresentada e não a realidade desejada. Talvez a crise maior seja essa. Eu acho também que a internet hoje tem um poder de crescer isso tudo, parece. Porque é uma fábrica de desejos. Eu sou de uma época que você se satisfazia com a sua rua. Eu lembro de pouca gente, ter a oportunidade de viajar. Hoje em dia todo mundo quer viajar demais, hoje todo mundo quer experimentar 1 milhão de coisas. Você talvez nunca vai ter um grande carro, mas todo dia você abre o seu celular e alguém te oferece um grande carro. Talvez você nunca vai entrar numa Ferrari na sua vida. Rapaz, pra ser honesto, eu acho que eu nunca vi um assim. Acho que eu nunca tive no mesmo lugar que uma Ferrari passasse. Eu tava no Santa Rita esses dias aqui, passou um Porsche. Eu fiquei, nossa, carro massa aqui em Valadares. Uma Ferrari eu nunca vi, eu já tô com 45 anos, sabe? Essa ideia que toda hora te é oferecido um mundo que não é seu. Nada contra o cara lutar para chegar em algum lugar e talvez ter esse carro um dia, mas cá para nós, rapaz, boa parte da população nunca vai ter, nunca vai chegar. Então, ou o cara para e ele fala bem assim, Deus já trouxe a provisão, né? Ele trouxe o alimento, ele trouxe a veste, Deus já trouxe a família, Deus já trouxe os amigos. Então fica feliz, para de ficar ansioso. É disso que você precisa, até poder para lutar no outro dia. Você fala, não, eu tô bem aqui agora, eu posso lutar no outro dia. Mas o cara que não consegue perceber o óbvio, e talvez essa seja a grande dificuldade do nosso tempo, todo mundo quer ter a grande ideia, mas a grande ideia é o óbvio, sabe? É enxergar o simples, é o que você acabou de falar aí. Ele deu pão, igual ele deu pro passarinho. Ele vestiu você igual ele vestiu lá os lírios do campo. Por que você tá ansioso? Da minha escravidão, me livrou daquela ilusão e do inferno de ser eu sozinho.
ensinou um riso tão feliz e me deu iguais pra dividir a abundância desse pão e vinho. E agora eu nem sei dizer, tanto amor eu devo a você, tanta graça eu pude receber, só me resta oferecer tudo que sou. Quem eu sei é tão puro e claro, vão saber, pois seu nome é mel e tem poder, está posto nas alturas. Quer saber? Eu nem sou digno de pronunciar, pois na terra outro igual não há, e governa sobre tudo, tudo. E agora eu nem sei dizer, tanto amor eu devo a você, tanta graça eu pude receber, só me resta oferecer tudo que sou. Eu nem sei dizer, tanto amor eu devo a você, meu Deus, tanta graça eu pude receber, só me resta oferecer tudo que sou. Mas se quer saber, não está pregado numa cruz, nem a morte apagou sua luz. E ele vive, e ele reina, e vai voltar. E vai voltar. Você deseja entrar em contato conosco e nos enviar o seu pedido de oração? Ou até mesmo buscar ajuda em um momento difícil da vida? É muito simples. Basta enviar uma mensagem pelo número de WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela. Você também pode nos fazer uma visita e nos acompanhar através das nossas redes sociais. Eu quero agradecer a você pela sua companhia durante todo o nosso programa. Nosso desejo é que Deus abençoe ricamente a sua vida com a palavra do Evangelho, que você encontre todas as respostas para as questões da sua vida no Evangelho de Jesus Cristo. Você pode nos assistir todos os sábados às 12h30 e às 21h pela TV aberta e nos acompanhar também pelo nosso canal no YouTube. Que Deus te abençoe e que você coloque todas as questões da sua vida diante do Senhor Jesus.